empedrar o canal Pé de Galinha no Mata Pinto de férias. Quer dizer, de férias, né? Estamos todos nós, eu estou trabalhando. E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo nesse paraíso, nesse sol maravilhoso, nesse céu maravilhoso, para a gente poder conversar um pouquinho sobre alguma coisa que a gente vem acompanhando ao longo desses anos e vem percebendo que isso tem se alastrado. As crianças estão sempre se queixando de estampidos, de dores no ouvido, estão sempre falando da necessidade de sair desse ambiente, às vezes com medo, inclusive, de balões. Mas a gente vai falar basicamente sobre fogos de artifício, os quais elas se queixam muito. E, na verdade, o que a gente hoje pode dizer para vocês é que isso não é simplesmente uma queixa, mas realmente existe uma necessidade da gente estar averiguando junto a essa criança sobre essa dor que ela sente. Chama-se TPS, transtorno de percepção sensorial. Nesse caso, auditivo. Eu não vou ficar aqui explicando para vocês um monte de coisa, vamos por parte. Esse é auditivo. É quando a criança tem uma singeleza, uma sensibilidade ou hipersensibilidade auditiva. Então esses sons, na verdade, geram uma angústia e um incômodo muito grande na criança. E daí que elas botam a mão no ouvido, elas fecham, elas se escondem, exatamente porque dói. Então vamos levar um pouco isso a sério e tentar ver de que forma a gente pode melhorar isso. Olha só, uma das coisas que eu acho que é importante a gente falar é quando isso, ou seja, quando essa sensibilidade às vezes leva a um quadro de fobia. Então a criança, na verdade, termina ficando com medo, não sabe o que é e termina ficando com medo da situação, daquilo que ela não conhece. Dói tanto, incomoda tanto, que leva a criança, inclusive, a um padrão de comportamento, às vezes irritadiço, às vezes agressivo, chora muito, entra também no medo, que é a questão fóbica, entra, às vezes, sem querer participar de toda a situação social, enfim, algo que a gente precisa realmente cuidar, que a gente precisa ver de uma forma bastante singular. O que a gente pode fazer com essa criança? É óbvio que seria interessante um acompanhamento emocional. Um acompanhamento, na verdade, com terapia ocupacional, porque trabalha com a parte sensorial dessa criança. Então, o que seria interessante? No meu caso, o caso que eu peguei, a gente foi trabalhando um pouco com cognitivo comportamental, que seria fazer a criança entender o que estava acontecendo, conhecer o que é aquilo, tirar ela desse medo, fazê-la conviver até que isso não seja, então, um problema ou uma ferramenta de modificação do comportamento dela. E é muito cuidado com essa sensibilidade para que a gente possa cuidar das nossas crianças sem achar que isso simplesmente é um comportamento irritadiço, que a criança está com birra. Pode não ser. A gente tem outras situações dentro da questão sensorial que seria a gustativa, que às vezes são as crianças que a gente pensa que a gente pode chamar de alimentação seletiva, mas muitas vezes a textura ou o gosto ou determinadas características do alimento torna a criança um tanto quanto irritada. Ela não gosta, ela tem vontade de vomitar ou termina não gerando uma alimentação saudável. Enfim, a gente hoje parou para falar sobre isso exatamente por causa dessa questão da criança que pode vir a trazer dentro dessa condição da TPS um comportamento irritadiço. E às vezes a gente não tem noção de como fazer isso. Levem um terapeuta, averiguem essa condição da hipersensibilidade auditiva, que é um terapeuta que vai fazer essa avaliação, um terapeuta que trabalhe com integração sensorial. Ele vai saber se essa criança ela tem alguma alteração no ouvido ou se ela tem realmente uma hipersensibilidade e de como tratar essa situação. Isso pode ser levado à escola, inclusive, a gente pode usar tampões, pode usar algodão, como eu costumo colocar. Quando é muito sensível, é bom colocar um fone para evitar esse contato. Às vezes a própria zoada dentro da escola faz com que a criança se desorganize, que seria exatamente esse comportamento. É um padrão de desorganização que essa criança passa. Por conta dessa sensibilidade, a criança termina se desorganizando. Então vamos lá, gente. Vamos prestar atenção. Hoje a gente vive um mundo onde muitas coisas têm influenciado na vida das crianças. Eu acho que a gente não tem que ser nem 1000 e nem 1, ou 8 ou 800. Na verdade, a gente tem que avaliar, conversar com os nossos filhos, perguntar o que está acontecendo, fazer uma avaliação criteriosa, não levar para patologização, pelo amor de Deus, que nem todo mundo está doente, mas também não deixar para lá ou achar que isso é bobagem. Vamos dar a César o que é de César, digamos assim, vamos dar peso às coisas que realmente têm peso.
Então, antes da gente começar a pensar que a gente está trabalhando com uma doença, ou que meu filho tem algum problema, ou que é só uma frescura, pergunta para ele, o que é que você está sentindo? Inicialmente, se a gente consegue detectar essa sensibilidade, a gente vai tratar de uma forma. Se ela vira fobia, a gente vai ter que tratar de um outro jeito. Tá bom? Então, gente, estamos aqui de férias, pé de galinha no Mata Pinto. Eu e o meu amigo estamos de férias aqui em Barra do Gil. Estamos aqui brincando, se divertindo. Eu não, gente, mentira, eu tô trabalhando. Vocês estão de férias, mas é isso mesmo. Curtam férias, vivam à vontade esse momento. Quem tá na praia, quem tá no campo, quem tá viajando, quem tá em casa, assistam sua televisão no momento certo, pensem em tudo que tem que fazer e estejam comigo. Valeu, mãe. Valeu, pai. Tô com vocês. Pé de galinha no Mata Pinto, Cláudia Pedral Educando Filhos. Vai lá, dá um like, inscreve no meu canal. Conto com vocês. Beijão.